visão do Rei e que nós possamos estar servindo ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Vou nesse aqui. Obrigado. Ixi. Bom dia, gente. Pode se assentar, por favor. Eu vou tomar a liberdade de ficar pertinho de vocês hoje, tá? Nós teremos hoje o começo, na verdade, de um novo currículo e um novo formato. Era antes do período aí que a pandemia obrigou algumas mudanças. E nós vamos começar um novo currículo para a nossa EBD, certo? Então nós vamos estudar de maneira panorâmica a Bíblia como um livro inspirado por Deus e tudo mais que veremos hoje, tá? Então como é que vai funcionar? Nós teremos 3 aulas de introdução à Bíblia, e isso é importante que você preste atenção, porque queremos crer que durante a semana você lê a sua Bíblia, certo? Certo? Certo. Tem uma frase antiga, né? Se sua Bíblia dissesse alguma coisa, você acha que ela diria, que bom te ver de novo, ou diria, estou com saudade de você? Né? O que será que a nossa Bíblia falaria para nós? Mas é importante porque algumas coisas certamente virão à nossa memória enquanto nós estivermos estudando a Bíblia. E a nossa intenção aqui, como igreja, como ministério de ensino, é que você estude a sua Bíblia aqui durante as manhãs na EBD, nas nossas outras programações de estudos voltadas realmente para nós analisarmos alguns textos e alguns assuntos, mas que de segunda a sábado você também estude a sua Bíblia e que você esteja munido de informações para que você estude a sua Bíblia entendendo o que você está fazendo. Certo? Então nós temos, no modo geral, no mundo evangélico, uma cultura não tão saudável assim. Nós vivemos dependentes do nosso aplicativo da Bíblia, lá do versículo do dia. Se você tem o aplicativo da Bíblia no seu celular, geralmente ele te manda uma notificação, né? Leia este versículo. Aí você pega uma carta, como por exemplo, uma carta aí de Romanos, né? Com seus 16 capítulos. E aí, uma vez a cada 3 meses, você lê um versículo isolado no meio daquela carta toda, e você pegou uma parte de um todo. E o que aquele outro todo mais aquela carta tem a dizer para nós? Então, o estudo bíblico, o estudo devocional, ele funciona sim com textos e aplicações. E aí você pode, no final da nossa aula, dar um abraço no pastor Isidro e agradecê-lo pelo trabalho que ele faz e nos ajuda com essa parte devocional. Então nós lemos, escutamos o momento com Deus, conhecemos o texto, vemos considerações sobre os textos, aplicações sobre os textos para a nossa vida, mas nós precisamos também manter uma leitura bíblica diária, certo? Se a gente for usar aqui da nossa sinceridade, tá? Sem vergonha nenhuma, o Alê não vai tirar foto desse momento. Quem aqui lê a Bíblia todos os dias, sem exceção? Muito bom, legal. Continuemos assim, né? Então nós vamos ter essa parte de introdução à Bíblia, para nós entendermos a Bíblia como um todo, e depois nós teremos algumas aulas de panorama bíblico. Começando pelo Antigo Testamento, nós vamos passar por todos os livros, vendo algumas considerações sobre eles, e depois do Novo Testamento também. Nós iremos daqui até outubro, mais ou menos, revisaremos tudo o que a Bíblia tem nos seus livros e o que a gente aprende com eles. Beleza? Vocês topam? Sim, podemos contar com vocês? Sim? Beleza. Então eu peço que vocês sempre deixem em oração também a vida dos nossos professores, né? O nosso irmão Alexandre, aqui ele estava fazendo as aulas sozinho durante esse período, e agora nós colocaremos alguns outros professores junto nas aulas, tá? Isso, e a luz sempre cobria, né? Nas raras faltas do Alê. Então, os professores da EBD seremos eu, irmã Lucimara, professor Alexandre, Luiz Carlos, nosso cabeludo da mídia, e o irmão Marcelo também,
certo? Esses seremos, então, por enquanto, o nosso grupo de professores da EBD. Eu peço que vocês orem por nós, para que nós possamos sempre estar atentos à forma de melhor ensiná-los, prepararmos nossas aulas. Todos nós temos as nossas dificuldades semanais, né? Então, nós contamos com vocês em oração, beleza? Já quero orar. Por favor. Senhor Deus e Pai, nós estamos mais uma vez, ó Deus, colocando diante do Senhor a escola bíblica dominical da nossa igreja. Nós sabemos o quanto é importante conhecermos da Tua palavra e manusearmos bem a Tua palavra. Agradecemos-te pela iniciativa do pastor Guilherme, ó Deus, pela equipe agora composta por ele, e ó Deus, para podermos, ó Deus, conhecer a Bíblia de uma forma um pouco mais profunda, estudarmos com mais detalhes, sem pressa, mas para podermos ser mais capacitados para esse manuseio. Amém. Então, meu Pai, abençoa esse grupo de professores. Abençoa, Senhor Deus, a nossa escola bíblica dominical. Amém. Que haja um despertamento na vida de toda a igreja. E, ó Deus, tanto aqui, os presentes, como aqueles também que estão também nos acompanhando de longe. Que o Senhor também os abençoe. Amém. Muito obrigado até aqui por tudo que o Senhor nos outorgou através da vida do professor Alexandre, Amém. da irmã Lucimara, que tanto nos ajudaram nesse período tão difícil de pós-pandemia. Obrigado. E obrigado a Deus por esse novo tempo. Em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos, então, nós começaremos hoje, e a ideia aqui para retomando, né, o formato que o professor Alexandre já fazia, a ideia é que a gente vá conversando durante a aula sobre o conteúdo. Você tem a liberdade de fazer perguntas, desde que elas estejam vinculadas ao teor da aula, tá certo? Então você faz aquela pequena análise. Veio uma dúvida? Faz uma análise no seu coração. Devo perguntar? Devo. Beleza, a gente está aqui para responder, para a gente crescer juntos aqui, tá certo? Então eu conto com a ajuda de vocês aí. Sim. Sim. Onde tá o sem fio? Obrigado, Lu. Muito bem. Então, os irmãos que tiverem pergunta, a gente sempre usa o microfone porque nós temos alguns irmãos acompanhando de casa também, tá? Então é para eles ouvirem e participarem com a gente, beleza? Vamos lá. Se nós, vou deixar com você, Lu. Se nós fizéssemos a seguinte pergunta: o que é a Bíblia? Alguém chegou para você no seu trabalho, na escola, onde quer que seja, e perguntou: o que é a Bíblia, afinal de contas? O que nós diríamos? Palavra de Deus. Conjunto de livros. Literalmente, tá certo, é isso mesmo. O que mais? A pequena biblioteca. Muito bem. O que mais, gente? O que vocês diriam? Ficamos aí? Nós já definimos, né? Então, nós colocaríamos como palavra de Deus. É isso que poderíamos dizer, né? Talvez uma das definições que eu mais gosto da Bíblia, manual da vida. Também, manual da vida, isso se enquadra muito bem. Então, talvez uma das definições melhores que eu mais gosto, como entender a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, certo? Vocês conseguem ler ali fácil? Sim? É a palavra de Deus em linguagem humana. Deus decidiu lá da eternidade, em algum momento, que Ele queria se comunicar comigo e com você. Ele queria se revelar a nós. Ele queria e como criaturas dele, ele também quis que nós soubéssemos que espera de nós, o que é essa vida e muito mais o que eu e você precisamos saber. O que eu e você precisamos ter em mente de conhecimento para conseguirmos viver de uma forma melhor. Certo? Então aqui é uma boa definição que você... Afinal de contas, por que a gente segue a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra
em linguagem humana, de forma que a gente... Por que nós lemos a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem que a gente entende. Por que que você traz a Bíblia no domingo e os pastores, quando sobem ao púlpito, pregam a Bíblia? Porque a palavra de Deus em linguagem humana. Exatamente. E o que importa para nós sobre a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio absolutamente que vieram para eu penso ou deixo de pensar, o que eu acho ou deixo de pensar, não é? Assim como toma a liberdade, vamos descobrir o que o pastor acha a respeito do certo? A gente vem para ler a Bíblia, recebermos uma interpretação dos textos, aplicação nas nossas vidas. Trocar? Tá bom. Então, nós viemos para ouvir a interpretação dos textos, a aplicação dos textos para a nossa vida, as lições que nós tiramos do texto e descobrir, então, o que Deus quer comigo e com você a partir desses textos, certo? Certo, gente? Para cá. Vamos dar 2 minutinhos só para a gente se acertar na técnica aqui. Faz parte. Quando a gente está mudando... O cabo chega? Tranquilo. Opa, maravilha. Beleza? Fomos? Obrigado, senhores. Muito bem, então, nós estamos interessados na Bíblia como palavra de Deus em linguagem humana, certo? Isso traz para nós algumas implicações que a gente vai ver hoje aqui. Então, essa Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela tem muito a ver com a gente, primeiro, porque Deus se revela através da Bíblia, certo? A Bíblia é fonte de conhecimento sobre o nosso Deus. Quando nós olhamos para esse termo de Deus se revela, e geralmente como batistas a gente fala de revelar ou revelação, dá até um arrepio, né? Entender o que é que vai ser. Mas entenda que revelação, como palavra do jeito que ela é, não é nós chegarmos aqui e o irmão se levantar para dizer, eis que eu te digo de que... Eu ia brincar com você, mas tenho medo às vezes. Eis que eu te digo que você é um homem muito bonito, certo? Isso é o tido por revelação. A dona Alice concordou, ela fez um joia lá. Então isso é o que às vezes nós pensamos a respeito de revelação, certo? Mas o termo revelação em si, ainda mais teologicamente pensando, ele nada mais é do que trazer à luz ou tornar-se conhecido, certo? Então, nós revelarmos alguma coisa é trazer ao conhecimento. Sim. Professora, aí quando fala em revelação, eu sou de uma época que a gente tirava fotografia, virava o filme, mandava revelar. O filme ia para revelar e ficava no quarto escuro, a pessoa a imagem ia aparecendo. Então, quando eu penso em que Deus se revela, Ele vai se mostrando aos pouquinhos para você. Porque se Ele mostra tudo o que Ele é, a gente nem aguenta e nem entende tudo. Mas eu lembro da revelação. As crianças de hoje não vão saber o que é isso. Porque agora tira foto no celular, mexe com a foto, altera a foto. Mas antigamente tinha esse negócio de revelar o filme. E, então eu sempre penso, quando Deus se revela, Ele vai aparecendo para nós. À medida que a gente busca. Sim, é o que eu penso. Também. Muito obrigado, Lu. Isso é o que nós chamamos de revelação progressiva, né? Então, nesse sentido, nós estamos até muito bem posicionados, ou somos privilegiados. Porque imagine, por exemplo, Moisés no seu tempo. Ele teve um encontro com Deus. Nós conhecemos a história, Êxodo 3, a sarça que ardia, e ela arder em fogo não era uma novidade para aquele tempo, mas a novidade era a sarça falar com ele, né? Isso não acontecia. Então Deus começa a se revelar daquela forma. Então Moisés, durante o seu tempo de vida, ele viu uma parte dessa revelação de Deus, certo? Depois, quando se passa e chega, por exemplo, em Davi, na época monárquica e tal, e todo o desenvolvimento, ele tinha a revelação de quem Moisés escreveu que era Deus, mas aquilo que ele experimentou da parte de Deus também.
certo? Quando se passa, nós chegamos lá em Isaías, Isaías pega uma carga de revelação de Deus mostrando quem Ele é, e ele tem mais uma outra boa carga, né? O profeta que mais escreveu a respeito da vinda de Jesus, e ele então escreve tudo aquilo ali e passa para frente o conhecimento. A hora que a gente chega lá em João Batista já sabia de quem era Deus a partir da revelação de Moisés, a partir do desenvolvimento do povo judeu no reinado, passando por Davi, por Saul, Salomão e tudo mais. Ele já sabe que foi predito o Messias, e quando ele vê Jesus, ele sabe que aquele é o Filho de Deus. Como ele sabe? Alguém profetizou. Por que profetizou? Porque foi inspirado por Deus. Que Deus é esse? O Deus que se mostrou a Moisés. Certo? Percebe como a coisa vai se encaixando? E isso vai passando. Então, quando a gente chega lá, no apóstolo Paulo, nas cartas depois, ele está escrevendo depois que Jesus já cumpriu a sua promessa de vir ao mundo, de morrer por nós, ressuscitou, voltou aos céus, e agora a igreja é inaugurada em Atos 2. Então ele continua o seu conhecimento a partir da vinda de Jesus, mas ele estava firmado no conhecimento dos judeus, certo? Paulo era um oficial, né, da religião antiga e tudo mais. Ele conhecia a Torá possivelmente de cor. E a Torá é a lei de Deus a partir de Moisés. E nós temos o privilégio de pegar a nossa Bíblia aqui e vermos de maneira completa, inclusive, né, Lu, termos o spoiler, digamos assim, do final de todas as coisas que João já escreveu para a gente, que lá no final das contas tudo vai dar certo, está tudo resolvido, Deus vai vir e vai passar a borracha em tudo e a gente vai ser salvos e beleza, certo? Fechar a conta, é isso mesmo. Como diziam, né? O último, né? Fecha a porta, apaga a luz, Deus vem, apagou a luz, beleza. Começa a nova vida eterna com Deus, certo? Então nós temos essa revelação fechada na Bíblia. O que Deus queria que a gente soubesse, nós sabemos agora pela nossa Bíblia, certo? Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa entender a revelação desse Deus para você. Como é que a gente faz isso? Estudando a sua Bíblia, certo? Então Deus se revela para nós através da Bíblia. Também Deus demonstra a sua vontade através da Bíblia, certo? Nós conhecemos o que é a vontade de Deus? Conhecemos, gente? Até aqui, nós sabemos, não é? Nós sabemos as direções, pelo menos, que Deus tem para a gente? Os princípios de vida que Deus deixou para a gente, nós sabemos? Sim? Muito bem, por quê? Está escrito na Bíblia, certo? Na revelação de Deus. E por último, Deus é quem inspirou esse livro sagrado para nós. Por isso que é a palavra dele. Ele inspirou a sua confecção, digamos assim. Ele foi o maior interessado em termos isso em mãos, certo? Então isso tudo que a gente tem pincelado aqui é para você entender a importância de você estudar a sua Bíblia, certo? Não é só mais um livro. E a gente vai passar por esses pontos juntos aí então. Quando nós pensamos na revelação de Deus, a forma que Deus se revela, nós entendemos que ela acontece de duas formas. Em uma revelação geral e uma revelação especial. Vocês já ouviram falar desses termos? Não? É familiar? Não? Mais ou menos? Tá bom, vamos lá. O que acontece? Deus ele decide se revelar. E ele escolhe dois caminhos para que isso seja feito. O primeiro caminho que nós conhecemos, então, como a revelação geral, é o ato de Deus se revelar ao mundo através de todas as coisas que foram criadas. Certo? Quando nós olhamos para a natureza, para tudo que existe, para os mares, para as montanhas, de tudo que existe na face da terra, nós não olhamos ou não poderíamos olhar para tudo isso criado e pensar, alguém veio aqui, encheu um monte de balde de água, foi jogando nessa poça aqui até que ela virou um oceano. Certo? A gente não olha para isso pensando que um acidente químico e biológico que aconteceu em algum lugar aí e pronto, explodiu tudo e de repente se formou o que existe. Certo? Existe essa corrente de vida. Para nós, não. Nós somos cristãos, certo?
Aliás, antigamente, né, pastor, os batistas eram conhecidos como os Bíblia, né? Os Bíblias, porque estamos fortalecidos, firmados na Bíblia. Você é o Bíblia. E era um privilégio, né? Ser o Bíblia. Pois é. Então, essa revelação de Deus acontece para que todas as pessoas, em qualquer lugar desse mundo, saibam que Deus existe. Certo? Quem está com a Bíblia aí? Conseguem ler ali as referências? Então, eu preciso de 3 voluntários que me ajudem aí, abrindo esses textos e lendo para a gente, por favor. Enquanto nós abrimos, só um outro comentário. Nós chegamos em consenso, nós entre os professores junto com o pastor, que a versão que nós iremos adotar para as aulas é a versão da NVI, certo? Nova Versão Internacional. Isso, se você quiser ter uma mesma Bíblia, abrir no aplicativo a versão para acompanhar o que tiver escrito ali, você baixa a NVI e traz a sua versão de preferência sem problema nenhum. Tá certo? Quem quiser ler, eu levo o microfone aí. 1 e 2, né? Salmo 19, 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Muito bem, obrigado. Atos 14, 17, quem vai ler? Quem abriu lá em Atos? Alguém já vai abrindo Romanos 1? O professor Alexandre vai ler Romanos. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Tem o 21 também, né? Por favor. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Muito obrigado. Atos 14. Atos 14, 17. Perdão. Abri errado. Não, 13. Mais 14. Desculpa, obrigado, irmã. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Muito bem, obrigado. O que esses textos mostram para nós, então, passando aí de novo de um por um? Lá no Salmo 19, Davi já vai escrever que os céus, a natureza, o firmamento, como quer que esteja na sua versão, todos eles já glorificam a Deus. Eles mostram a glória de Deus, certo? Então, tudo que existe, tudo que é criado, aponta para a existência de um Deus. De forma que o texto que lemos em Romanos, Paulo vai dizer, e preste atenção na seriedade que há nisso, porque ele diz que alguém que olha para a criação, para tudo que existe, e ainda diz que não existe um Deus, esse já é passivo de uma condenação no inferno por si só. Só por olhar para a natureza e não reconhecer a Deus. Só por olhar para tudo que existe e ainda dizer que não existe um Deus que criou todas as coisas. Percebe essa dinâmica entre os textos? E o texto de Atos depois vai dizer para nós, como o Ronald leu, de que Paulo também, dando testemunho de Deus em uma das suas viagens, vai dizer, olha, o Deus que eu estou pregando é o Deus que criou todas as coisas e ainda que vocês não mereçam, ele lhes deu a natureza, lhe deu a chuva, lhe deu as colheitas, tudo que existe, isso vem de Deus. Ou seja, não é um Deus escondido que está querendo ali de alguma forma que a gente faça um quebra-cabeça para descobrir que ele existe. Ele já mostra para todo mundo a sua existência. Ele já escancara para todo mundo que quiser ver que ele é Deus.
e que Ele criou todas as coisas, certo? É assim que Deus se revela de maneira geral. E por que geral? Porque qualquer um vê, só que esse tipo de revelação de Deus não é suficiente para que, por exemplo, nós sejamos salvos, certo? Você dizer, existe um Deus? Beleza, Deus existe, então estou aqui com meu passaporte para o céu. Né? Não acontece assim. Aliás, Tiago diz lá na sua carta, no capítulo 2, de que dizer que Deus existe só porque eu quero dizer isso, até os demônios fazem isso. Até os demônios olham para tudo que existe e diz, Deus de fato existe. Eles confessam a existência de Deus. Então a revelação de Deus, de modo geral, é para que saibamos que Deus existe, certo? É Deus mostrando, estou aqui presente no mundo de vocês. E a gente passa para a revelação especial, porque agora Deus não parou só em criar todas as coisas para manifestar a sua existência, a sua presença, mas Ele se revela agora de maneira específica, de maneira especial para nós, de quem é esse Deus, e o ápice disso acontece na pessoa de Jesus. Nós sabemos que Jesus, Ele foi um homem que recebeu o Espírito de Deus, certo? Certo? Não, irmãos. Jesus, Ele era o próprio Deus encarnado, certo? Ele foi gerado de Deus. Então, nós olhamos para Ele, e como um dos textos diz para nós, quem olhava para Jesus já via o Pai, a manifestação de Deus. Então Deus, por um lado, se mostra presente no mundo, dizendo e mostrando a sua existência, e por outro lado, Ele nos chama a um conhecimento mais profundo, um conhecimento íntimo, direto comigo e com você, certo? Os textos lá, vamos abrir juntos, por favor? Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, João capítulo 12, 45, 2 Timóteo 3, 16 e 17 e 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Vocês estão com frio, gente? Eu ponho a blusa, me dá calor. Eu tiro a blusa, fico com frio. Não sei. Tá meio frio, né? Não tem jeito. Vamos lá, achamos os textos? Quem abrir, abre em Hebreus e fica de pé, por favor. Quem abrir em João, fica de pé também, por favor. 2 Timóteo, fique de pé. E 1 Pedro também, levanta aí para facilitar para a gente. Hebreus 1, de 1 e 2. Só que não está na versão Nova VI. Sem problema. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Muito obrigado. João 12, 45. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Muito bom, obrigado. Vamos lá, gente, 2 Timóteo, quem está lá? Você está, Bruno, 2 Timóteo? No Pedro? Quem abriu em Timóteo? Mãe Nelly está lá no fundo. Você leva lá, Lu, por favor. São as regras batistas parlamentares. Os últimos primeiro, né? Depois passa. Turma do fundão. Toda a Escritura é plenamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Muito obrigado. 1 Pedro, você está aí. 2 Pedro, obrigado. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornar-se o último estado pior que o primeiro. Porque o melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que o conhecendo. Desviaram-se do santo mandamento de que lhes fora dado. Muito bom, obrigado, Bruninha, mas não é esse. 2 Pedro,
O Luiz vai te ajudar aí na... Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens dos santos Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem, obrigado. Então, o que esses textos mostram para a gente? Começando por Hebreus. Deus falou por diversas vezes antes, mas agora ele se mostra, se revela e falou por meio do seu Filho Jesus, certo? Jesus é a manifestação de Deus na terra. Jesus foi o homem que viveu, que passou os seus princípios, os seus ensinos, não tirados de sabedoria humana, mas pela natureza do próprio Deus, certo? E foi isso que o Ronald leu para nós. Jesus conversando até com seus discípulos, e um deles diz, me mostra o Pai, e ele fala meio que como quem diz assim, né? Se os irmãos me permitem a paráfrase, falando, mas você já está vendo ele aqui, você não tem que ver mais nada. Você tem que abrir os seus olhos para entender que eu sou aqui da parte dele, certo? E aí, 2 Timóteo, então, um dos meus textos preferidos, e acho que do pastor também, né? Que Paulo já vai dizer para Timóteo, se baseie na Bíblia, porque ela é um livro inspirado por Deus, ela é útil para o conhecimento, para a repreensão, para o ensino, para a preparação do homem, para toda boa obra. Então, basicamente dizendo, a Bíblia é um livro que Deus inspirou para que a gente tivesse o manual da nossa vida, certo? É a partir daí que nós vamos entender a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, inclusive o plano da redenção. Então, se nós não conseguimos encontrar salvação simplesmente na revelação geral, como da existência de Deus, nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos as profecias de que viria o Messias que resolveria o problema que começou lá no Éden. A gente encontra que esse Messias veio ao mundo, viveu, morreu em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê... Exatamente. Certo? Agora nós conhecemos, e a partir dele nós temos esse acesso a Deus. Então, e o texto de 2 Pedro, que também é um texto que já tira qualquer dúvida, de Pedro dizendo, olha, se baseie nas Escrituras, porque a origem delas não foi na vontade, ou dependendo da versão, da criatividade humana. Elas são palavra do próprio Deus. E é por isso que a gente segue, então, a Bíblia. Certo? Então Deus se revela para nós, Deus se mostra, Deus nos dá os caminhos, Deus ensina a vontade dele para nós a partir da Bíblia, certo? Nós conhecemos a Deus a partir da Bíblia, beleza? Então essas são as formas que Deus se revela para a gente, pela natureza e tudo que existe, nos indicando que existe um Deus criador, e essa revelação deve nos levar a procurar quem é esse Deus que criou todas as coisas. E a partir daí a gente cria então relacionamento com ele. Certo? Tranquilo? Fácil? Muito bem. A partir da Bíblia, nós entendemos que Deus, ele demonstra então a sua vontade. Nós conhecemos, né, o caráter de Deus a partir da Bíblia. Então nós sabemos que Deus, ele tem sentimentos. Deus tem vontades. Certo? Certo? Vamos lá, gente. Eu vou ficar perturbando vocês até vocês me responderem, tá? Então Deus, ele tem direções para a humanidade. Deus, ele tem as suas opiniões sobre assuntos da nossa vida e do nosso dia a dia. Então a gente consegue basear a nossa vida a partir da Bíblia, porque a partir dela Deus demonstra o que ele quer para nós. Nós conhecemos a Deus, Deus se revela e revela a sua vontade também, certo? Quer ver como? Por exemplo, se nós conhecemos e sabemos o que é o pecado, por que a gente sabe que existe um pecado no mundo? Também, né? Também. Pois é. Mas de uma outra forma. Bom.
mas isso aí é um sinal de que até o ateu tem uma noção assim do que é o mal, né? Sim, E do que o mal pode fazer, né? exatamente. É essa a ideia que eu quis colocar aí. Legal. E quem conta para nós, então, que resume essa ideia de pensar que existe o mal de fato que habita em nós, habita no nosso meio, e alguém categorizou isso para nós que existe. Onde você acha isso? Na Bíblia. Na Bíblia, certo? Lá João, 1 João 3, 4, aliás, 4, 3, ele já vai dizer, né, que o pecado, todo pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, você fugir da vontade de Deus, você está em pecado, certo? Nós sabemos, por exemplo, a missão que Jesus deixou para nós aqui, nós conhecemos ela? Ela é revelada a nós por onde? Através da Bíblia, aonde? Nos evangelhos, mais especificamente, qual o texto que mostra para nós nossa missão? A Lu fala isso todo domingo quase. Exatamente. A partir de Mateus 28, que é o mais comum para nós, né? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Muito bem, nós conhecemos porque está na Bíblia, certo? Nós entendemos qual é o plano da redenção, e quando nós falamos plano de redenção e plano de salvação, é a mesma coisa, tá? Em palavras diferentes. Nós entendemos isso? Sim? Qual é o plano da salvação? Arrependam-se dos seus pecados. O que mais? Aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Onde? Exato. Como nós conhecemos tudo isso? A partir da Bíblia, certo? Mais uma, como nós sabemos que Jesus é Deus? A partir da Bíblia, nas próprias palavras de Jesus, certo? Ele disse, ele já contou pra gente. Exatamente, eu sou. E pronto, certo? Nós conhecemos assim. Eu acho que os irmãos em dúvida se conhecem mesmo. Estamos juntos aqui, gente? Eu e o Pai somos um. Deu dúvida, levanta a mão e pergunta, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Muito bem, como é que nós conhecemos a criação de todas as coisas? Não vale Alexandre, Pastor, Lucimara, Ronald, nem Lais. Como nós conhecemos a criação de todas as coisas? Como, gente? No Gênesis. O que o Gênesis diz para nós? Não vale, Lu, não vale, Lu. Segura. Como é, minha gente? Vamos lá. Muito bom. E nós temos ainda, Deus foi bondoso de mostrar o projeto dele, né? Falando, no princípio eu fiz do nada tudo no primeiro dia, no segundo, terceiro e tal, e ele mostrou pra gente como é que foi o projeto todo da criação do mundo. Então nós conhecemos que todas as coisas foram criadas e criadas por Deus, porque a Bíblia diz isso para nós, certo? Se nós defendemos a linha de que Deus criou tudo e de que não foi só um acidente químico, biológico e tudo mais, nós precisamos saber por que a gente defende isso. Não é porque a gente só simplesmente ouviu dizer aqui na igreja, é porque a Bíblia conta para nós, certo? Então nós conhecemos todas essas coisas, a vontade de Deus, as direções de Deus a partir da Bíblia. E nós vamos aprendendo na leitura também que nós entendemos e aprendemos que Deus é um ser que tem sentimentos. Nós dizemos que Deus ele é um ser pessoal, certo? Pessoal porque ele se comunica com a gente, certo? Deus tem os seus sentimentos. Deus não é um boneco, né, uma estátua feita ali e que pronto, ele está ali quietinho. Ele tem sentimentos. Não é só uma energia que nos diz o que é bom e tudo mais. Mas a Bíblia vai mostrar que Deus tem alguns sentimentos e que Ele, a partir disso, nos ensina a viver. Então, mais uma vez, gente, pelo amor de Deus, vocês me ajudam aí. Ficou pequenininho, né? Sim.
Recentemente eu fui visitar uma exposição de Michelangelo. Certo. E é legal que essas exposições de agora, eles estão fazendo tipo imersiva, né? Então você tem a obra, mas a obra se mexe, né? Eles fazem a obra do artista com movimento, legal, né? E tem uma parte lá sobre a criação. Eu fiquei pensando nisso quando você falou da revelação aí, que Deus se revela de forma geral. Tem uma parte lá que eles vão falar sobre o Gênesis, e é uma tela enorme, né? Num salão. A tela fica totalmente escura e começa a aparecer um pontinho pequeno de luz, né? Ela vai crescendo, crescendo, e aquilo explode. Aí eu lembrei daquilo e Deus disse que haja luz, né? Sim, entendeu? haja luz. Interessante que o pessoal fala que houve o pessoal que defende a ciência fala do Big Bang, né? Sim. Aquela explosão original e tal. Então eu acho que na exposição eles tentaram pegar por aí, sabe? Legal. Aquela explosão quando Deus disse que haja luz, né? A partir da luz. E é uma luz no salão que é muito legal. Exposição, muito aquela bacana. Que ofusca os olhos. Muito né? legal, muito bonito. Susto. Legal, interessante. Eliseu. Boa. O Eliseu é o mestre dos argumentos aí, né? Boa, essa daí foi boa. Sim, o que Eliseu disse é que a explosão ela destrói e não constrói, certo? Aprendemos assim, né? Legal. Muito bem. Mas vendo lá, alguém consegue ler esse texto? Tá difícil, né? Quem for míope igual eu. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Romanos 5:9. Obrigado. O que esse texto comunica para nós no sentimento de Deus? A ira. Certo? Deus se ira, gente? Sim. Contra o pecado, ele se ira. É um sentimento de Deus. Quando Deus vê a destruição do pecado, ele olha para os seus males e para os pecadores, Deus tem a ira dele. No dia do juízo, diz o João em Apocalipse, que será derramado no mundo, nos pecadores, a ira de Deus, certo? Então, Deus não é, como diria um professor meu, a Lars e o Luiz já cansaram de ouvir isso, Deus não é como o bonequinho da Hello Kitty. Vocês conhecem o bonequinho da Hello Kitty? Sim, é um bonequinho bonitinho, que só tem olho, não tem boca, né? Não fala nada, ele só está ali, bonitinho, olhando para você. Deus não é esse ser. Deus é um ser ativo. Nós cremos num Deus vivo, certo? Num Deus que tem sentimentos e que contra o pecado, ele se ira. Então Jesus, diz o autor de Hebreus também, que Jesus, quando morre na cruz por nós, ele nos dá um passe para achegarmos-nos diante de Deus, sem sermos trucidados pela ira de Deus contra o pecado. Então, Jesus na cruz vai dizer de novo, Paulo em Romanos, no capítulo 5 também, um pouco mais para frente, de que o sacrifício de Jesus satisfez a ira de Deus, por isso nós nos achegamos a ele. Então, Deus é um Deus que tem sentimentos, certo? Nós podemos dizer que Deus também é um Deus amoroso? Sim. Onde nós encontramos isso? João 3,16. Deus amou ao mundo. Deus sente amor. Ele é a própria definição do amor, né? Então, é um sentimento que vem a partir de Deus também, certo? Mais um. Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23:19. Muito obrigado. O que esse texto nos comunica a respeito do caráter de Deus? Deus é imutável. Deus é imutável. E o que mais? Que está na nossa cara. Fidelidade também, cai junto aí. Ele não é homem, certo? Percebe o tanto de coisa que um texto pequeno, que nós já estamos acostumados até a citá-lo, traz de informações a respeito de Deus para nós, do seu caráter. Ele não mente, ele é imutável, ele não é homem, ele não se engana, ele não se arrepende.
Exatamente, um caráter perfeito. Não combina com o pecado, né? Como dizem, é o óleo e a água quente, né? A coisa, aliás, a água e o óleo quente, a coisa não se junta, certo? Então, a Bíblia está cheia de textos, dizeres para nós a respeito de quem é Deus, pelo meio do qual Deus está comunicando para nós quem é esse nosso Deus. Domingo passado nós cantamos o hino aqui, Tu és fiel, certo? Deus é fiel? Como a gente sabe que Deus é fiel? A Bíblia diz que Ele é fiel. Exatamente. E Ele é fiel a quem? A Ele mesmo. Certo? A palavra dele, a Bíblia. Mais uma. Foi. Esse aí nós já falamos. Quem lê para nós aí? Dá para ir de cabeça, vai, gente. Nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito bom, obrigado. Mateus 28, 19 e 20. Exato. A partir deste texto, o que nós entendemos da vontade de Deus para mim e para você? Uma ordem, missões que nós precisamos, mas Deus está mostrando de maneira clara a vontade dele para nós? Sim? Como a gente sabe? Está escrito na Bíblia, certo? É vão e façam. Não é se sobrar um tempinho na sua agenda algum dia, aí você faz um pouquinho disso aqui. É uma missão de vida para nós, certo? Queremos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, por onde nós achamos? Na Bíblia, certo? Último. Esse eu leio, Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Né? Miqueias 6:8. O que o texto diz para nós? É o ensino, certo? Daquilo que Deus exige. Muito bem. E a exigência é uma ordem. E quem dá a ordem tem poder, autoridade, não é? Muito bem. Nós conhecemos o que Deus espera de nós? Conhecemos. Quem tem juízo obedece, né? É a paráfrase de João, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, esqueci agora. Tinha uma outra frase. Como é que era, Lu? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem gente que não tem juízo, não obedece. Tudo bem, eles vão receber a ira de Deus depois. Mas agora perceba uma outra coisa. Se Deus nos deu a Bíblia, nos deu esse conjunto dos seus livros, onde ele manifesta a sua vontade, seus sentimentos, as suas ordens, as suas exigências, nós olhamos para esse livro e precisamos interpretá-lo. Certo? É claro que ninguém exige, depois de quase 5 anos de exegese, hermenêutica, grego e hebraico, que todo mundo tenha uma mesma condição de um teólogo para algumas interpretações específicas. Mas tem outras, irmãos, que provêm de interpretação de texto. Lembram-se na escola, análise sintática, não é? Sujeito da oração, tempo verbal, verbo, lembram-se disso? É nós olharmos, lermos o texto, interpretarmos o texto do que está escrito ali de maneira clara, pelo menos ao primeiro olhar. Então, portanto, vão e façam discípulos. Deus está dizendo para nós, vá e faça discípulos. Deus já disse o que é bom. O que é bom? O que Deus disse que é bom, certo? Porque senão, irmãos, nós corremos um risco muito grande, falando muito sério agora. Nós corremos o risco de sermos eternamente dependentes da opinião alheia, certo? Nós corremos o risco de você chegar em qualquer lugar e você acabar caindo em uma igreja que não é tão comprometida assim com a Bíblia e com o ensino dela quanto a nossa é, para alguém chegar e manipular você através de textos bíblicos. Como isso acontece? Quando a gente não tem a autoridade para dizer, certo?
quando a gente não tem o conhecimento para entender o que está escrito lá. Por exemplo, se a irmã Sônia chegar e disser para mim que uma dose alta de dipirona mata, por exemplo, não sei se isso é verdade ou não. Eu acredito. É uma médica que está me falando. Certo? Eu não tenho um conhecimento suficiente para dizer que não. Como eu comentei alguns dias atrás, né? Eu morria de medo da manga com leite. Eu não conhecia. Quando eu morava no interior, o pessoal brincava lá de que tinha uma cruz no meio do bairro, lá num campinho, que depois de muitos anos, quando a gente mudou para São Paulo, a gente descobriu que o dono colocou aquela cruz ali porque era o limite da propriedade dele, né? Era o limite do que era dele. Ele colocou os pauzinhos ali e ficou no formato de uma cruz. Mas a molecada, é um aviso, se pisar lá, né? Mas a molecada olhava para aquilo e falava, o menino tomou manga com leite. Onde é que ele foi parar? E eu passei, sei lá quantos anos, morrendo de medo de tomar um suco de manga com leite. Até um dia que eu fui lá no restaurante, eu vi que tinha no cardápio manga com leite. Eu falei, eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia, certo? Até eu descobri que não tem nada a ver. Mas a gente precisa conhecer para poder entender, certo? Sim, Ana? É só uma observação em relação à manga com leite. Os estudiosos, né, os historiadores falam que é da época da escravidão. Que os senhores feudais, né, os senhores de escravos, para conter as despesas, ou o escravo ou dava para o escravo ou leite ou a manga. Então, para conter o custo, eles falavam, né, que comer manga com leite matava. Matava lá. Acho que então, tinha alguma coisa a ver era também justamente com roubo, para... né? Com alguns que roubavam a manga e tal. Isso. Fake news é escravatura. É verdade. Esse ditado antigo é dessa época. Olha, foi muito elucidador, tanto que eu essa semana vou tomar uma manga com leite. Eu nunca tomei, mas vou tomar. Se tem certeza da salvação, toma manga com leite, tá tudo certo. Então, a gente começar a acreditar em coisas que não tem pé nem cabeça, vem da falta do conhecimento. Que o próprio Deus, através de Oséias, disse que o povo morre, e morre mesmo porque não conhece. Sim, Ale. Sonoplastia está chegando. A equipe de sonoplastia. Uma pergunta que muita gente às vezes faz, né? Para nós, assim, que conhecemos a Bíblia e tal, frequentamos igreja, o pessoal fala assim, mas na época do dilúvio, quando Deus mandou o dilúvio, Deus não tinha se arrependido de ter criado o homem? Muito bem. Né? E a Bíblia fala, Deus não se arrepende, né? Deus não teria se arrependido. Aquela passagem também de Moisés, né? Quando Moisés está no Sinai, e Deus dá a entender para ele, cara, puxa, tirei esse povo de lá, os caras agora dançando pro bezerro, né? Eu vou jogar toalha, vou deixar esse povo aí, né? Moisés fala, não, senhor, o que os outros povos vão dizer? Né? Moisés ali tem um diálogo com Deus, né? Muito bem. Isso denota arrependimento de Deus. O que você pensa disso? Vamos lá. 2 palavras muito bonitas para você aprender, se quiser colocar no nome de um filho, de um neto e tudo mais. A primeira, antropopatia. E a segunda, antropomorfia. Palavras bonitas, né? O que isso significa para a gente? Antropomorfia basicamente quer dizer que nós colocamos em Deus algumas características para que a gente entenda quem é Deus, certo? Por exemplo, porque são humanas, características humanas, por isso o antropo, certo? E o morfia que tem a ver com a forma. Então nós dizemos e vemos alguns salmos que diz que Deus estendeu a mão destra dele sobre o seu povo. Deus tem mão? Não sabemos. Eu creio, particularmente, acho que não. Se Deus é espírito, a gente não consegue criar uma conjectura a partir disso, certo? Nós temos alguns outros textos que falam sobre as asas de Deus. Deus nos cobre abaixo de suas asas. Se Deus não tinha mão, será que vai ter asa? Não sabemos, certo? Antropomorfia, colocarmos características que têm a ver com a humanidade em Deus para entendermos. Agora, a outra é a antropopatia. E a antropopatia tem a ver com colocarmos alguns sentimentos
ou sentidos de escolhas em Deus, de forma que a gente entenda o que Deus estava querendo dizer, certo? Então, por exemplo, Deus ele não se arrepende, de fato é parte da característica dele. Mas quando Deus está designando um plano e ele diz assim, se vocês não se curvarem diante de mim, vocês vão morrer, e chega nos 45 do segundo tempo, o povo se arrepende, Deus cumpre a sua palavra de não matá-los antes que chegasse no limite. Para o povo daquela época, e como Moisés descreve para a gente, Deus viu que o povo voltou atrás e então Deus se arrependeu. Ainda bem que eu já tinha tomado. Obrigado. Se a Silvia perguntar, é água, tá, gente? Por favor, é água. Então, me ajuda, Eliseu. Então, é nós colocarmos em Deus uma característica humana para que a gente entenda. Deus, ele é justo, completamente justo. Então, se ele disser que se a gente chegar na porta, se a gente ultrapassar a porta, a gente vai morrer, se a gente colocar o pé no limite da porta, ele não mata. Ele é justo, certo? Completamente justo. Então, esse tipo de coisa, os antigos entendiam como arrependimento. Ou então, um outro texto do Deuteronômio também diz que Deus voltou atrás. Deus não volta atrás dos seus planos. O que ele faz para nossa característica, é entender que ele voltou atrás. Mas, na verdade, ele está cumprindo os desígnios dele. Por isso, a antropopatia. A gente coloca esses sentimentos em Deus para que a gente entenda o que Deus fez por nós. Certo? A partir da nossa humanidade. Tranquilo? Ficou claro mais ou menos? Ninguém nunca mais esquece isso, né? Antropopatia, antropomorfia. Palavras bonitas, né? Muito bem. Então, você tem a sua Bíblia? Aproveite, leia, estuda, entenda, procure conhecer, tenha um tempo de leitura, conheça a Deus a partir da Bíblia. Para de ficar acreditando em tudo que você ouve por aí. Em nome de Jesus, se você puder, pelo amor de Deus, quer ouvir um sermão durante a semana? Procura aqui da nossa igreja. Quer ouvir um outro pastor diferente? Pergunta para o pastor, pastor, quem você me indica a ouvir? Pegue conteúdo que venha a partir da mesma fé que você tem, que esteja firmado na Bíblia. Para a gente não, e se você já fez isso, por favor, não me entenda mal, mas até a minha esposa já fez isso um tempo, de colocar o copinho de água em cima da TV, lá, para ter uma bênção especial. A Bíblia não diz isso para ninguém, certo? Precisamos conhecer a nossa Bíblia, precisamos conhecer a Deus, certo? Isso tem a ver com a gente dar um primeiro passo. E mais uma vez, aqui na igreja vocês têm vários recursos para isso, todos os dias inclusive, né? Então, aproveita e estuda isso aí, beleza? Sentimentos de Deus, vontade de Deus, direções de Deus estão todas na Bíblia para que a gente acesse. E por último, Deus, ele foi quem inspirou a Bíblia, certo? Antes da gente falar, vamos já abrir os textos? Pode ser? Toda vez que você vê o textinho aparecendo ali de referência, e Lu, me lembra de semana que vem deixar um pouquinho maior, por favor, mas viu o texto ali? Já pode abrir para a gente ler junto, tá bom? 2 Timóteo 3, 16 e 17, já lemos, mas leremos de novo. Um dos textos que o pastor mais gosta, Hebreus 4, 12, leremos também. Mais uma vez, 2 Pedro 1, 20 e 21 e 2 Pedro 3, 15. Se você abriu aí, levanta a mãozinha, por favor, e diz onde é que você está, para a gente ir se achando aqui. Isso, os dois são 2 Pedro, né? Primeiro é primeiro e segundo é segundo, né, Lu? Então, facilita. Ninguém abriu ainda, gente? Vamos lá. Quem? Onde? Hebreus. Quem está em Timóteo? Ninguém em Timóteo. Ah, o Ronald abriu. Beleza, 2 Pedro. Quem está lá? Você está em qual, Lu? Ótimo. Então, 23, 15, certo? Começando no Ronald, depois Dani, Laice e Lu. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Muito obrigado. Dani? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muito obrigado. Laice? 2 Pedro 1, versos 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Muito obrigado. Eu já li, mas não estou achando que é muita coisa. De acordo. Vamos lá. Estou aqui, 2 Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vou continuar. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Obrigado. Completou, né? Obrigado, Lu. Qual que é a ideia, gente? O que torna a Bíblia diferente de qualquer outro livro é a inspiração da parte de Deus para a escrita dela, certo? Essa é uma doutrina para nós que é completamente inegociável. A inspiração da Bíblia veio da parte de Deus. O que tem nela de conteúdo veio da parte de Deus. Quem se preocupou de que estivesse aqui o que está foi o próprio Deus. Não foi uma ação humana somente. Não foi fruto de algum tipo de curiosidade ou de, sei lá, criatividade por parte dos autores. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus. Certo? Certo? É os textos que nós lemos. O Ronald leu para nós. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ponto final. Livro de Hebreus. Esse livro ele é penetrante, ele entra em nós. De fato, nós entendemos que há poder na palavra de Deus, certo? Porque tão somente ela é palavra de Deus. Se assim não fosse, você pega um livro do Dom Quixote e seria ali impactado, sua vida seria transformada a partir da literatura. É assim? Não. A partir da Bíblia é livro inspirado por Deus. É um livro infalível. O Papa é falível, mas a Bíblia é infalível. Infalível, inerrante e tudo mais de qualidades que venham, né, por semelhança disso. Por que que, inclusive, a Bíblia é um livro inerrante e infalível? Porque ela é palavra de Deus. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia não tem uma passagem que anule a outra, certo? Porque ela foi inspiração do próprio Deus. Irmãos, vamos ser sinceros? Imagine você pegar aí, dos autores dos 66 livros, os diversos autores que existiram, cada um com a sua didática, cada um com a sua característica pessoal, cada um do seu próprio jeito de ser, em épocas totalmente diferentes. Muitos deles sequer se conheceram na vida. E você pegar todos esses homens que escreveram em tempos diferentes, e depois você juntar em 66 livros, e eles se formarem de uma maneira perfeita, isso é milagre de Deus, não é? Concordância, concordância. Um texto que reforça o outro com séculos de diferença. Autores que, inclusive, como a Lu leu para nós aqui, no texto de 2 Pedro 3,15, é o próprio Pedro confirmando que, apesar de que Paulo escrevia algumas coisas difíceis de entender para ele, né, seria aqui uma treta dos apóstolos, né, pastor? Digamos assim. Entre eles mesmos lá, um falou que o outro escrevia uma coisa difícil, o outro repreendeu o outro para a igreja, enfim, eram humanos nesse sentido, né? Acontece. Mas Pedro está dizendo que apesar de
difícil de entender, apesar de algumas pessoas deturparem, Paulo só escreveu porque ele estava sendo impelido pela sabedoria do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o que Paulo escreve pode ser difícil? Pode, mas foi Deus que inspirou ele a escrever esse texto. Foi Deus quem inspirou toda a escrita, independente da característica ou não. E apesar do que, aliás, como Pedro já confirmou no capítulo 1, versos 20 e 21, essas escrituras não tiveram origem, não tiveram raízes a partir de uma intelectualidade humana. Ela vem do próprio Deus, certo? Então, quem inspirou a Bíblia? O próprio Deus. Ele usou homens para escrever? Usou homens para escrever. Mas o conteúdo foi todo dado pelo Espírito Santo de Deus, certo? Alguém uma vez me disse, e que raiva que eu fiquei nesse dia, me disse lá que, como é que pode ser você disser que a Bíblia é um livro de Deus, é um livro poderoso? Não faz sentido nenhum. Mas eu guio a minha vida pelo horóscopo. Tá bom, né? Mas por quê? Não, porque a Bíblia foi escrita por humanos. Você vai acreditar na escrita dos humanos? Me dá vontade de falar, ô infeliz, e o horóscopo veio da onde? Veio numa carta da estrela que caiu. Eu falei, tem um cara contratado só para ficar fazendo isso daí, meu querido. Os irmãos sabem que, desde menino, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu tinha 11 anos de idade. É um livro maravilhoso para quem quer aprender a ler, enriquecer o vocabulário e aprender a interpretar textos. Foi a partir da Bíblia que eu comecei a interpretar textos, porque na época em que estudei, você tinha que escrever e você tinha que interpretar, não é? A questão da redação, né? Que até hoje é muito exigida, acredito eu ainda, não sei como é que está isso hoje. Mas a Bíblia é um livro que até nisso ajuda muito, né? Ajuda demais. A gente tem até o testemunho de alguns homens e mulheres do interior, missionário, que ensinaram outras pessoas a ler e escrever através dos textos bíblicos, né? Só o Eliseu primeiro, depois você, tá? Diga, Eliseu. Sim, sim. A gente já passa por isso. Acabou? Tá, só isso. Beleza, tá bom. A gente já vai passar por lá. Diz, Alê. Só lembrando que eu li um livro uns tempos atrás, acho que era do Erwin Lutzer, e ele coloca lá que tem gente, por exemplo, que defende a ideia de que o que foi definido como inspirado na Bíblia, o que entrou no cânon ou não entrou no cânon, né? Sim. Tem gente que fala que isso aí foi definido na época de Constantino, né? Teria sido imposto, sim, né? Por Constantino e as autoridades da igreja. A questão do domingo também teria sido imposta por Constantino, né? Só que aí você vai ver textos muito anteriores a Constantino, né? E você já percebe que entre as igrejas, eles praticamente liam os mesmos textos e já consideravam como inspirados os mesmos livros, né? Já havia uma certa, eu não digo uma total, mas uma grande concordância na maioria dos livros, né? Mas tem gente que fala que foi Constantino, né? Que determinou o que era canônico ou não, né? Sim. E só uma correção, questão da explosão. O Eliseu falou que a explosão destrói, é verdade, só que também existe uma explosão de alegria. Tá bom? Só brincando um pouco, tá? Pode, rapidinho. Essa questão nós veremos na próxima aula, tá? Então, na semana que vem, já venham preparados para isso. A gente vai ver os livros que estão na nossa Bíblia, a diferença da Bíblia católica, o que são livros pseudepígrafos, outro nome bonito, né? Vocês vão aprender várias palavras interessantes, mas tudo isso que tem a ver com a formação do cânon como está hoje, tá? Eu ia perguntar isso.
Eu pensei, vou fazer uma pergunta capciosa, difícil. Por que que a Bíblia Católica tem mais livros? Isso era uma dúvida que eu tinha desde menina. Por que que o católico, eu conheci o Luiz, e ele ia ser padre, a história do Luiz, ele tem uma história com o catolicismo longa. Aí quando ele me falou um pouco sobre a Bíblia Católica, eu falei, por que que a Bíblia Católica tem mais livros e a minha tem menos? Quem foi que tirou esses livros? Por que que esse livro lá tá lá e na minha não tem? E por que que eu não posso ler lá e eu tenho que ler aqui? Isso era uma dúvida que eu tinha de crescimento mesmo. Aí eu ia perguntar para você, mas deixa para lá. Obrigado. De nada. Então, semana que vem a gente vai passar por esses pontos, né? Vai ficar um pouquinho mais claro. Mas tem a ver com a época da reforma, o período de contra-reforma também. Tem algumas coisas nesse meio aí, certo? Eliseu, não esqueci, a gente já fala. Sim, no período interbíblico. Legal. Alguém tem uma Bíblia católica? Tem uma lá? Bom. Diga, Ana. É uma dúvida, já que é para semana que vem. Pastor, você acredita que o Império Romano teve uma influência muito grande em cima da Bíblia Católica, uma parte desse assunto do Constantino? Influência para a distribuição bíblica, para o uso da Bíblia, creio que sim. Para o seu conteúdo, não. O conteúdo, creio que foi inspirado por Deus, pronto. O que está ali, tá? Mas essa questão dos livros a mais é um pouquinho mais chegada ao período de contra-reforma do que para o próprio Constantino. Tem a ver, mas tá meio dividido ali, tá? Na semana que vem a gente fala mais. Muito bem, vamos lá. Então, como a gente entende que essa inspiração é dada por Deus, ela foi um ato de fato sobrenatural, porque é o próprio Deus entrando em contato com os homens para a escrita dessa Bíblia, de forma que ele capacitou e dirigiu esses homens a fazerem esses mesmos registros, certo? E o próprio Deus é alguém que vai e atesta, né, que o que está ali foi ele que inspirou. Quando ele diz lá no Apocalipse que se alguém colocar alguma coisa a mais naqueles escritos, eles serão malditos, né? Serão considerados aí culpados. Então, aquilo que está ali é do agrado de Deus que estivesse ali para nós, certo? Deus inspirou, Deus dirigiu, Deus montou, digamos assim, a Bíblia com tudo aquilo que a gente precisa saber para poder viver de maneira mais ou menos boa aí, digamos assim. Entendendo quem é Deus, a vontade dele, os sentimentos de Deus, a direção de Deus e tudo aquilo que a gente já viu, certo? Então, a Bíblia foi inspirada por Deus sempre, e assim como também a preservação da Bíblia até os dias de hoje, certo? Quando a gente estuda parte da teologia sistemática que tem a ver com a formação da Bíblia, né, a famosa bibliologia, a gente vê que houveram muitas áreas de perseguição na história antiga de pessoas que tentavam acabar mesmo com a circulação da Bíblia, diversas vezes. Tem uma comunidade, para aqueles que são mais curiosos em história, né, que o Ale pode ajudar aí, de uma galera lá chamada Qumran, uma tribo, né, de Qumran. Já ouviram falar disso? Copistas, os manuscritos de Qumran, manuscritos do Mar Morto, tudo mais. O que foi isso? Foi todo um período em que, muitas vezes, o Império também perseguia os cristãos para acabar com a Bíblia e com os ensinos, só que eles já tinham e contratavam alguns copistas. Quem eram os copistas? Aqueles que faziam cópias, certo? Então tinha lá o manuscrito de Isaías, por exemplo, é um dos mais antigos que se tem alguma cópia, e que Isaías deixou escrito que alguém olhou aquilo, não se tinha uma máquina de Xerox ainda, não dava para você tirar uma foto lá e mandar por WhatsApp para o seu companheiro ler a palavra de Deus, então o Xerox era manual. Tinha alguém que olhava, pegava, e o trabalho do cara de todos os dias era sentar ali no seu banquinho de pedra, não sei como é que era exatamente, apoiar lá os rolos de papel e copiar tudo que estava escrito. E em partes, muitas vezes dessas perseguições, eles tacavam fogo nos lugares, eles jogavam água para acabar ali com os escritos, mas mesmo assim, ninguém nunca conseguiu tirar os livros da Bíblia de circulação. Ninguém nunca conseguiu. Deus é que preservou a palavra dele da forma que está aqui hoje. Exatamente. E inclusive o professor meu dessa matéria, ele fez um doutorado nessa área,
E o cara que orientou o doutorado dele nos Estados Unidos, ele dizia assim, olha, quando eu olho para isso aqui, eu tenho dificuldade de acreditar que chegou aqui se não fosse a ação de Deus. O que isso quer dizer? Não é incomum você pegar alguém ateu, alguém que não crê em Deus, que vai olhar para a Bíblia para falar assim, eu não acredito que isso aqui seja a palavra de Deus. Beleza, se não acredita, tudo bem. Mas foi quando nós temos a fé em Deus, quando Deus toca, a graça de Deus nos alcança, nós entendemos quem é Deus, a palavra dele se torna diferente para nós, de forma que a gente percebe que um Deus que mantém o mundo todo na palma de suas mãos, para ele manter o conteúdo bíblico de todas as épocas até agora, foi simples, foi fácil, né? Foi só assim, mantém aí, né? Diz, Edu. Até nos dias de hoje, não gosto de falar. Essa perseguição tem até nos dias de hoje, na China, na Coreia do Norte. Né? Aí você pergunta para você, por que eles se preocupam tanto em abolir a Bíblia? Por que eles não se preocupam em abolir um livro do Contos de Fada, algum livro famoso? Por que é a Bíblia? Por que eles se importam tanto abolir a Bíblia? Porque a Bíblia transforma as pessoas. Exatamente. Entendeu? E eles têm vontade de abolir mesmo. Exatamente. Tá bom? Teve um dos chefes aí dos partidos muçulmanos que há alguns anos atrás ele chegou a dizer, olha, eu não gosto que a Bíblia circule por aqui porque a Bíblia dignifica mulheres. E aqui isso a gente não entende dessa forma. E engraçado que o movimento feminista diz o contrário, que a Bíblia vai subjugar as mulheres. E os caras lá do Islã estão falando, não, Jesus ele deu valor às mulheres, e isso não combina com a gente aqui, em uma das partes, né? Então, loucura, diferentes pensamentos, você vai achar em todo lugar. Mas a Bíblia continua sendo palavra de Deus, né? O que a Bíblia fala do homem para a mulher? Do homem para a mulher. Que o homem tem que amar a mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja. De que forma que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Assim o homem também tem que dar vida pela mulher. Exatamente. Entendeu? Então, você vê a dignidade que a Bíblia coloca a mulher. Sim, é isso. Muito bem. Certo até aqui? Sim. Sim. De mexer? Eu acredito nisso como uma constatação. É meio que Deus dizendo assim, se você adulterar minha palavra, você vai se ver comigo. Sabe? Eu não tenho essa coragem não, né? Mas, enfim. É uma constatação mesmo. É dizendo, se fizer isso, vai acontecer aquilo. Né? Exatamente. Mas essa questão que o irmão aí estava colocando das mulheres, você falou aí, comparando, né? O líder muçulmano com o movimento feminista contemporâneo, né? Então, eu acho que tudo isso tem a ver com essa questão de interpretação. Pegando aí a pergunta também que o Eliseu fez, né? Quer dizer, a Bíblia é infalível, mas nós somos falíveis, né? Quem interpreta é falível. Sim. Então, não precisa nem pegar... quer dizer, legal essa comparação que você fez, muito interessante, muito pertinente, né? Mas é só pegar no nosso meio mesmo. Dentro do nosso meio, você tem gente que usa a Bíblia também para subjugar e não dignificar a mulher, né? Sim. A gente sabe que isso existe. Por exemplo, só dando um exemplo aqui, claro que cada um pode ter uma visão da coisa, mas recentemente lá no Congresso Nacional foi votada lá uma lei, e a lei dizia o seguinte, olha, a mulher que trabalha no mesmo trabalho que o homem, certo? Faz a mesma coisa, exerce o mesmo trabalho, o salário tem que ser igual. Sim. E hoje não é. Então, você tem várias deputadas lá que votaram contra o projeto, que teoricamente beneficia as mulheres, né? E um deputado lá falou o seguinte, para justificar, ele falou assim, não, mas está correto votar assim, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça e que a mulher está sujeita ao homem. Ou seja, ele usou a Bíblia para justificar a votação. Sim. Você entendeu como que é complicada essa questão de interpretação? Né? Para mim, entra praticamente no mesmo caso. Uma vez, isso aconteceu já há alguns bons anos atrás, né?
mas uma jovem de uma das igrejas que eu fiz o estágio no começo do seminário, ela foi para a praia com a família, aí ela foi tirar uma foto na praia com a família. Aí, dadas as circunstâncias, né, a menina foi com o seu biquíni, tido como micro biquíni, tirando foto de costas, mostrando todo o seu corpo, e na legenda da foto ela colocou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O problema é o uso que se dá, não é? E aí você chega para falar com a pessoa, fala: minha irmã, não condiz com o seu testemunho, né? Já não era nem para você estar assim, principalmente tirar foto assim, me ajuda, né? Aí a pessoa vira para você e diz assim: quem me julga é Deus. Eu falei: então toma cuidado, irmã. Então toma cuidado, porque o julgamento de Deus é diferente, né? Mas enfim, geralmente o uso que se dá da Bíblia só por conveniência é muito grande. Igual de até algumas ditas igrejas. Uma vez eu e o pastor, a gente estava até compartilhando um vídeo desse, o rapaz chegou para dizer lá que se você chegasse para dar uma oferta naquele dia, seria salva a pessoa e toda a casa dela seria salva também. Aí alguém chega e diz: ah, mas a minha família, em partes, eles são lá de religiões da matriz africana e tal. Não, mas dá o dinheiro porque está escrito aqui: será salvo tu e a tua casa. E aí entra na questão da interpretação. Porque se a gente faz uma análise do texto, o que Paulo está dizendo tem um destinatário certo, não é? Que era o carcereiro. E naquele momento específico, Deus decidiu que, pela fidelidade daquele homem e o temor a Deus de ter liberto lá Paulo, Silas, preservado a vida deles, aquele homem receberia a justiça por aqueles atos que ele teve naquele momento, e isso fica para aquela pessoa, certo? Pessoal intransferível, quase que uma titularidade de conta de banco, né? Já era. É para aquele cara, para aquele camarada daquele RG lá, certo? Então você pega alguém que não é honesto com a Bíblia e ele vai trazer outras coisas assim. Honestidade com a Bíblia. Exatamente. Exatamente. E esta é uma ferramenta perigosíssima que você pode utilizar para quem quer fazer uma coisa errada. E aí se combinam as coisas. Você pega alguém que não é honesto, que quer tirar proveito a partir do texto da Bíblia, combina com um monte de gente que morre de preguiça de abrir a Bíblia para ler, e o que dá? Acredita em tudo. O efeito manada. É um monte de gente seguindo, são vários cegos seguindo o mestre cego. Certo? Então, respondendo à questão do Eliseu, a Bíblia como texto, ela é inspirada por Deus, ela é infalível, ela é incontraditória. Agora, os métodos que a gente dá para a interpretação são o que diferem da sua aplicação e não para o texto em si. Né? Para as pessoas, o problema é mais do intérprete do que do texto. Certo? Um outro texto, por exemplo, aquele do tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, é sempre, você pode vencer, você pode conquistar, você pode tudo, você pode fazer o que você bem entender. Certo? Só que quando você está mal, está doente, está endividado, ou qualquer coisa do tipo, segundo o texto, você continua podendo sobreviver a essas coisas naquele que te fortalece. Só que o mesmo cara, o mesmo intérprete que vai chegar para você e dizer: me dá o seu carro, a sua casa, o seu salário, porque você pode tudo naquele que te fortalece, é o cara que quando você estiver doente vai dizer: é falta de fé o que você tem aí. Você está em pecado. Como é que a gente elimina esse pecado? Faz um voto, faz o carnê, faz isso, faz aquilo. E aí você volta para, relativizando aqui, né? Você volta lá para o Levítico, onde você levava a oferta, o animalzinho, sacrificava e tudo mais. É o conteúdo bíblico? É o conteúdo bíblico. A vigência dele mudou. Esse é um outro assunto também. No fundo, esses falsos profetas, eles anulam o sacrifício de Cristo, porque eles pregam tudo, menos arrependei-vos. Muito bem. Irmãos, nós estamos chegando no horário aqui,
A irmã Eliette, ela me deu uma ameaça a hora que eu cheguei aqui. Ela falou que se acabasse antes do meio-dia, eu ia ter problema com ela. Eu não quero pagar para ver, então vamos ficar até meio-dia? Vocês ficam comigo? É a hora do almoço, tá? Então, só para a gente passar por umas últimas questões aqui. Existem correntes diferentes, históricas e filosóficas do pensamento da inspiração de Deus, certo? Sendo eles, o primeiro é o pensamento ortodoxo, dizendo que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ponto final, acabou. E isso implica dizer que essa inspiração bíblica ela é plenária e é verbal. O que significa isso? Ela é uma inspiração plenária, ou seja, a Bíblia é plenamente inspirada. Plenamente significa a sua totalidade. A Bíblia como um todo, todas as partes dela são inspiradas por Deus. E verbal tem a ver com a escrita, certo? Então tudo que está nela e todos os textos que estão nela são inspirados por Deus. Ponto final, acabou, ninguém mais fala sobre isso, tá? A segunda é a modernista, que vai entender que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Ou seja, essa inspiração bíblica, ela se torna aí uma inspiração parcial, porque ela seria em partes um fruto da criatividade da narrativa humana e em partes ela teria algum tipo de poder de Deus envolvido nela ali, certo? É isso que eles entendem. Ela contém a palavra de Deus, mas ela não é necessariamente. E por último, nós temos a neo-ortodoxa, né, que entende que a Bíblia ela pode tornar-se a palavra de Deus. Então essa inspiração ela se torna muito mais intuitiva do que real. Como isso acontece? Eu pego um texto da Bíblia, eu abro lá entendendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Naquele dia, esse texto supriu uma necessidade no meu coração. Naquele momento que supriu a minha necessidade, ela tornou-se palavra de Deus. O resto não é, necessariamente. É um texto que pode vir a algum momento tocar a minha vida e se isso acontecer, somente então ela será tornada palavra de Deus. Certo? Você recorta o versículo que você quer e diz, isso aqui Deus falou para mim. Ou uma outra coisa que eu odeio assim com força. Uma coisa que eu odeio com força de que é a história da nossa verdade. Esse texto não se enquadra na minha verdade. Aquele texto não faz parte da minha realidade. Isso não existe. Existe uma verdade só, que é Deus e a palavra de Deus revelada. A verdade é essa. Se você gostou ou não, o problema é completamente todinho seu. A palavra está aqui. É nisso que a gente crê, certo? Então, como nós já falamos sobre isso por algumas vezes, se você tivesse que dizer o que nós, como batistas e como igreja, entendemos a respeito da inspiração. Ela é plenária verbal, ela é parcial ou ela é intuitiva? Plenária verbal, certo? Não abrimos mão disso. Apesar de que muitos movimentos vão começar a relativizar alguns textos, ideias diferentes a partir de colocações não tão felizes assim, né, vão surgindo aí e tal, e de que você tem que selecionar o que te interessa, você tem que dar uma nova roupagem para algumas outras coisas. Para nós não interessa e não tem negociação. A Bíblia como um todo é palavra de Deus porque é inspirada por Deus. E acabou. O resto é resto. Concorda comigo? Sim, gente? Dona Alice, concorda, Dona Alice? Concorda? Então tá bom. Muito bem. Fechando já aqui, por último, a Bíblia não é um livro de contos, a Bíblia não é a história de um personagem que viveu, a Bíblia não é nada que relativize coisas da vida, ela é o evangelho puro de Deus, onde Deus manifesta o seu poder através dela para mim e para vocês, para nós como um todo. Certo? Certo? O texto que o pastor leu algum tempo atrás para nós, né? Romanos 1, 16 e 17. A partir da onde começa o movimento também, né, da reforma, do Castelo Forte e tudo mais. É entender que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá
pela fé. É a partir da Bíblia que a nossa vida começa a ter algum tipo de sentido. A intenção é que você saia daqui hoje e que você se apegue mais a essa Bíblia e ao que ela tem para você. Certo? Estamos dispostos? Sim? Muito bem. Semana que vem a gente continua então com uma segunda parte. A gente vai entender mais a formação da Bíblia como ela é, algumas coisas históricas, curiosidades históricas, que pode ser que em algum momento alguém chegue para perguntar para você, né? Como, por exemplo, por que na Bíblia Católica tem mais livros do que a minha? Por quê? A gente conhece, né? O conhecimento nunca é demais, tá certo? Pode. Irmãos, só para tomar ponto aqui, esse que fala assim, sendo assim, a Bíblia não é um livro de contos, histórias de tempos antigos ou a narrativa de um homem milagreiro. E eu queria fazer aqui um parênteses, porque a Bíblia é um livro tão maravilhoso. E eu fico grata a Deus que há pessoas que mergulharam nesse estudo profundo da Bíblia, mas se preocuparam em fazer uma tradução adequada para crianças. E aqui na nossa igreja, para você que está assistindo de casa, fique sabendo, existe uma Bíblia infantil. É bom que as mães leiam para as crianças e tal. E aqui a líder do departamento infantil, do Vila Kids, tem trabalhado uma Bíblia em que desde as primeiras histórias lá do Antigo Testamento, sempre que encerra a história, aponta para Jesus. Porque o personagem principal da Bíblia, de capa a capa, é Jesus. Então, quando lá no Gênesis, Deus fala com o ser humano ali, depois de pecado, né, que eles pecaram, Deus prometeu ali, fez uma promessa lá de Jesus, já apresentando que Jesus viria. E aí você vai vendo em várias histórias, e quando conta a história de José e tal, fala de José, aí fala assim, e sabe que um príncipe deixou o céu, aí ele já apresenta Jesus, esse príncipe deixou o céu e veio ser esse que fez exatamente parecido com José, e sempre aponta para Jesus. Qualquer história mostra Jesus. Eu achei essa Bíblia linda, e nós estamos usando aqui. E hoje o pastor Guilherme abriu falando que Deus criou os céus e a terra, falando lá do primeiro momento. Sabem o que as crianças estão estudando? Qual é o currículo dos pequenos lá em cima? A criação do mundo. Exatamente. Então, a nossa escola bíblica está toda andando na mesma direção. As crianças vão aprender assim também. Amém, viu, pastor? Obrigada. Imagina. Essa é a ideia, né? As crianças crescem com os pais ensinam os filhos, e assim a gente vai passando aí de geração em geração, como diz o Salmo, né? A palavra de Deus perpetua de geração em geração. Certo? Posso fazer um pedido para vocês? Semana que vem, vamos vir já um pouquinho mais inteirado com esse formato diferente, para a gente participar juntos, para a gente ter algumas atividades aqui durante a aula. Vocês topam? Beleza? Quero ouvir a voz de vocês, meu povo. Tá bom? Certo?